Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E eu quero dizer para vocês que eu estou amando essa transição do Alimento Diário. Oh, Senhor Jesus. Porque nós estamos desfrutando, né? Terminamos ontem esse aqui, ó. Deus escolheu você. E hoje, segunda-feira, vamos desfrutar do quê? Vamos começar, né? A desfrutar do livro 2, Como Posso Ser Feliz. Por que eu amei essa transição? Porque Deus escolheu você para te mostrar como você pode ser feliz. Não, disse isso, não é maravilhoso? Oh, Senhor Jesus, eu amei essa transição. Nós estamos desfrutando, né, da série Nossa Missão, tá aqui em cima, a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós vamos iniciar o livro 2, como eu já falei, Como Posso Ser Feliz, né? A semana 1, né? A semana 1, ela fala sobre a bênção do Espírito, o selo e o penhor. E hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre a bênção do Filho, redenção e encabeçamento. O título da semana, né, é a bênção do Espírito, selo e penhor. Mas nós vamos rever hoje a bênção do Filho, a sua importância e o quão sensíveis devemos ser com respeito à vontade de Deus. Depois também nós veremos, né, o propósito da predestinação de Deus e a sua relação com a fé, e também sobre a vontade celestial de Deus e a revelação da glória dos filhos de Deus e a relação entre a predestinação e a filiação. Mas não para por aí, né? Eu já falei bastante coisa, mas não para por aí não. Nós vamos também nos aprofundar no fato de que recebemos o selo e o penhor do Espírito ao crer em Jesus. E seremos encorajados a desfrutar as bênçãos espirituais nos lugares celestiais para alcançar a maturidade e, consequentemente, a glorificação do nosso corpo. Vocês estão preparados? Então, vamos começar, né? Nas semanas anteriores, né, foi revelado pelo capítulo 1 do livro de Efésios que a bênção do Filho é a redenção e o encabeçamento. Ó Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre a redenção, né? Que é o primeiro item da bênção do Filho. Em Gênesis 3, há um relato ali de como o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem. Esse homem é quem? Adão. Por causa dessa desobediência, o pecado e a morte também entrou. E ela foi transmitida como um vírus para toda a humanidade. A desobediência de um homem acabou comprometendo toda a humanidade. Em Romanos 3, nos é dito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Hebreus 9, é revelado que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Ó Senhor Jesus. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas o pecado, ele acabou nos danificando e acabou atrapalhando o nosso destino, né? Porque Deus nos fez com um propósito e acabou atrapalhando o propósito para que nós fomos criados. Então Deus, ele providenciou uma grande salvação. Mas para que essa salvação ela se realizasse, foi necessário que o seu filho, né, o seu filho Jesus Cristo, ali o seu único filho, ele viesse ao mundo como homem para trazer o reino dos céus para a terra. E mesmo ele sendo apresentado ali no livro de Mateus como um rei, né, no Evangelho de Mateus, ele foi apresentado como um rei. Mesmo assim, ele sofreu desde o nascimento. O Senhor Jesus, ele nasceu numa hospedaria, que José e Maria, né, foi buscar abrigo ali porque não havia mais quarto disponível. Então eles foram colocados ali, né, numa hospedaria, e Jesus ficou ali numa manjedoura. E toda a vida humana do Senhor Jesus foi de sofrimentos e perseguições, incompreensões, muitas injúrias. Ele foi morto como um malfeitor. Mas diante da sua morte, o que foi que o Senhor nos deu? A primeira bênção, a bênção do Filho. Ele nos trouxe a redenção. Em João fala que quando o Senhor Jesus ele estava na cruz, um soldado ali furou seu lado com uma lança, e daquele furo ali saiu sangue e água. O sangue é para a nossa redenção. Foi pelo sangue derramado na cruz que os nossos pecados foram perdoados. Que maravilha! E ainda hoje, se eu clamar, se você clamar por esse sangue, ele ainda continua nos perdoando e nos lavando, nos purificando de todo pecado.
Então, toda vez que um pecador confessa o nome do Senhor Jesus, né? E com o seu coração ele crê que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele é salvo. Isso está em Romanos. E é por essa obra de redenção que Deus efetua o perdão de todas as nossas ofensas. Se nós lermos lá em Efésios 17, né, que fala que no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, né, segundo a riqueza da sua graça. É dessa maneira que se inicia a bênção do Filho. A palavra pecados, né, ela tem o mesmo significado de ofensas. Por isso trata-se do perdão das nossas ofensas. E quando nós prosseguimos, né, na leitura sobre a questão da bênção do Filho, fala ali que nós fomos transferidos, né? Nós somos transferidos do mundo para estar em Cristo e ser santificados. Essa é a segunda etapa do trabalho do Filho, a bênção do encabeçamento. Falamos sobre a redenção, agora vamos falar sobre o encabeçamento. Deus ele está encabeçando todas as coisas por meio de Cristo. Antes estávamos acostumados a viver em nós mesmos, fazendo nossa vontade. Mas a partir do momento em que fomos redimidos pelo sangue e separados para estar em Cristo, na pessoa de Cristo, nós deixamos de fazer o que bem entendíamos, porque passamos a experimentar o encabeçamento de Cristo. Já não temos mais como agir e falar de qualquer maneira. Oh, Senhor Jesus, que bênção maravilhosa. Em Efésios 1 mostra que o propósito de Deus, ao colocar a igreja, né, sob o encabeçamento, ali embaixo do encabeçamento de Cristo, é fazer com que Cristo, já que ele encabeça todas as coisas, tanto no céu como na terra, a igreja também possa ter essa participação. E isso ocorrerá na dispensação da plenitude dos tempos. Lembrando que aqui não, né? Lembrando que o termo dispensação em grego é oikonomia, que diz respeito à execução de um plano. E o objetivo desse plano é que a vontade de Deus seja feita na terra. O encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas, ele será consumado na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é maravilhoso. Para fazer a vontade de Deus, o Filho, ele preparou um plano, ele teve ali a percepção da vontade do Pai, né? E que o levou a planejar e executar a criação do quê? Do tempo. Cristo criou o tempo, Jesus criou o tempo. E no tempo, Deus fez todas as coisas por meio do Filho, inclusive os céus e a terra. O tempo foi criado com início, com meio e com fim. A citação, né, que fala de fazer convergir, ou seja, de encabeçar nele, é nele quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas. Essa citação indica que o encabeçamento de Cristo determinará o fim do tempo, o seu encerramento, né? E após isso, haverá tão somente o quê? A eternidade. Não tem mais tempo agora, é a eternidade. E até hoje, até nos dias atuais, o Filho continua a executar por meio do Espírito o plano que ele concebeu para satisfazer a vontade do Pai. O Filho ele continua trabalhando até hoje por meio do Espírito. Lá em Provérbios 8:30, fala que o Senhor Jesus, ele era o Filho unigênito do Pai e também era o seu arquiteto na eternidade sem princípios. Ele teve a sensibilidade de saber o que o Pai queria, né? Uma vez que nós estamos em Cristo, nós também precisamos aprender a ser sensíveis, a ter essa sensibilidade com respeito à vontade de Deus, para podermos discernir o que é que Ele quer. Ó Senhor Jesus, o Filho, ele criou um plano para satisfazer a vontade do Pai. E isso mostra o quanto ele era próximo do Pai. O Evangelho de João, ele nos revela que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Portanto, ele pode saber o que o Pai quer. Ele tem plena clareza do que o Pai quer. E o nosso amado apóstolo, né, o irmão Pedro Dong, ele contou há uns anos atrás que ele teve comunhão com um jovem e esse jovem indagou para ele perguntando acerca da vontade de Deus, né, com relação à execução da obra do Senhor. Então, o irmão Pedro Dong, ele relatou um fato registrado, né, em 2 Samuel, no capítulo 23, do 14 ao 17, quando o rei Davi ele suspirou ao desejar beber a água de um poço junto à porta de Belém, onde estava ali uma guarnição de soldados filisteus. Imagine só,
Nessa ocasião, Davi apenas suspirou sem manifestar o que ele queria realmente, né? Mas os seus valentes eram tão sensíveis à vontade de Davi que mesmo sob o risco de morte, eles levaram a água que ele desejava beber, foram e levaram para Davi. Claro, Davi não usou beber da água, porque ele reconheceu o perigo que representava aquela ação. Aquela ação poderia ter tirado, né, a vida ali dos seus combatentes, dos seus valentes. Então, ele derramou aquela água como libação ao Senhor. Mas, olha só que preciosidade. Isso mostra que devemos ter essa mesma sensibilidade. Quando nós ouvimos a palavra profética, né, sob a luz dessa palavra, nós precisamos ter a percepção da vontade de Deus, mesmo que ela não venha revestida de uma definição clara, mesmo que seja somente um suspirar. Se nós estamos cientes do desejo do coração de Deus, sem vacilar, nós vamos cumprir o encargo que recebemos. Ó Senhor Jesus! Aí, o primeiro capítulo, né, do livro de Efésios, Paulo, ele fala sobre o beneplácito da vontade, ou seja, aquilo que dá prazer ao Pai. Então, quando nós temos contato com a palavra profética, quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós ali cavamos, né, nós prescutamos a vontade do Pai, a fim de que seus desejos sejam feitos aqui na terra. Ah, isso é tão maravilhoso. Senhor, muito obrigado por revelar para nós que nós precisamos ser sensíveis à tua vontade, assim como o filho é. O filho sabe o que o Senhor quer. Senhor, queremos ter uma intimidade com o Senhor a ponto de sabermos qual é a sua vontade, o que é que o Senhor quer. E somente o seu suspirar, Senhor, já possa nos fazer executar a tua vontade, assim como os valentes de Davi. Que a cada dia essa palavra em nós possa nos tornar sensíveis. A tua palavra, Senhor, é a tua vontade. E é por isso que nós ouvimos a palavra profética e corrimos, nos apressamos em atendê-la, porque é a tua vontade que exerce todas as coisas. Que o Senhor possa continuar nos guardando no Filho, no Espírito, em ti. Amém. Aleluia.